maravilhosa, sejam todas bem-vindas ao nosso programa Espaço Mulher. Um programa, um momento em que nós vamos estar juntas neste dia para falar sobre assuntos que vão mexer no nosso coração. No programa de hoje nós temos como um tema, não é quem eu sou, né? Fora, além de todos os rótulos que nós temos. É isso mesmo, esse programa foi feito para você que está nos assistindo, seja você uma mulher casada, uma mulher solteira, uma jovem, mãe, tudo isso são rótulos, mas quem nós somos? Né? Verdadeiramente, genuinamente, quem nós somos? É isso mesmo, eu convido você que está nos assistindo para entrar em contato conosco através do número que está passando em rodapé. Também nos seguimos nas redes sociais, temos o nosso canal do YouTube, onde tem todos os programas que aqui foram passados, não é? Se você gostou de algum programa, que você quer reviver aquele programa, você tem acesso no canal do YouTube. E não só, também você pode enviar para todas aquelas mulheres que você conhece. Hoje é um dia em que nós vamos falar muito sobre o que está dentro do nosso coração, quem verdadeiramente nós somos. É tão importante nós nos autoconhecer, é tão importante nós estarmos cientes daquilo que somos, para que estamos aqui, porque nada é em vão, né? Tudo tem um propósito. E nós sabemos que quando nós estamos no centro da vontade, né, das nossas vidas, quando nós fazemos algo que realmente vai mudar não só a nossa vida, mas a vida das pessoas que estão à nossa volta. Porque bem sabemos que nós, mulheres, temos esse poder, não só de mudar a nossa vida, mas mudar o ambiente onde nós estamos. E como você sabe, não é? Eu nunca estou sozinha neste programa. Hoje temos uma convidada que já esteve aqui, mas tem algo também para nos contar. Hoje vamos saber um pouquinho mais sobre ela, né? Sobre a pessoa dela, quem ela é, de onde ela veio. Então, muitas curiosidades, vamos aqui esclarecer tudo. E agora nós vamos então para aquele momento do nosso programa, que é o Conselho do Dia para você. É isso mesmo, estamos aqui no nosso momento do Conselho do Dia para dizer o quê? Que você já é o suficiente, né? Você, por si só, é o suficiente. Não tente buscar coisas ou buscar bens materiais para tentar se encontrar, porque sobre você, é você quem sabe, você já é o suficiente. O seu valor, ele não vem apenas do que você faz, o seu valor vem de quem você é. E não é quem a sociedade diz que você é, mas quem genuinamente você é. Por isso, mulher maravilhosa, mulher valorosa, nunca deixe que os agentes externos mudem o seu coração. Nunca deixe que aquilo que foi falado sobre você um dia dite quem você é, porque você precisa de se autoconhecer para que você possa então viver feliz como é suposto você viver. Então, sem aqui muita conversa, nós vamos lá ver quem é a nossa convidada de hoje, para que a gente possa bater aquele papo que só eu e você sabemos o quão bom é. É isso mesmo, estamos aqui, né, nesse momento em que a gente vai bater esse papo gostoso e eu já vou logo apresentando a nossa convidada de hoje. Vamos dar as boas-vindas a Larissa. Olá. Seja muito bem-vinda. Obrigado. É um bom estar de volta. É um prazer receber você novamente. Não é? Então, Larissa, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, né? É quem nós somos, sem os nossos rótulos, né? Porque eu acho que a mulher, ela tem muito rótulo, né? Ela é mãe, ela é esposa, ela é empresária, ela é mulher, enfim, ela tem muitas coisas, né? Então, hoje vai ser muito bom. Às vezes, nós já nos sentimos perdidas em algum momento da nossa vida e já chegou, assim, o momento em que você se sentiu um pouco perdida, não se encontrava, como é que foi?
Sempre tem aquele momento em que a mulher pensa assim, eu não dou conta mais, porque tudo é esperado da mulher. Sim. É esperado que ela cozinhe, é esperado que a casa esteja limpa, tudo organizado, a roupa passada. Estamos falando sobre isso. A roupa passada, lavada, os filhos bem cuidados, o marido bem tratado. Sim. Tudo é esperado da mulher. É esperado que ela trabalhe, que ela tenha sua independência financeira, que não dependa do homem, ou às vezes também que dependa do marido. Tudo é esperado de uma mulher. E chega uma hora que a gente dá aquele suspiro, não aguento mais, não sei mais o que eu estou fazendo aqui. E a gente tem mesmo que parar, respirar. Sim. E pensar, não. Tem que ter um eixo, né? Ainda tem uma pessoa vivendo aqui dentro. Sim. A Larissa, ela veio de onde? Eu vim de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, é quase um trava-língua. Você então é de Pindamonhangaba. E quantos anos você tem lá? Eu tenho 27. 27 anos. Já é casada, que eu já vejo ali uma aliança. Sim. Não é? É mãe também, né? Sim. Já é casada há quanto tempo? 3 anos. 3 anos já. Nossa. Passou rápido. E tem já um bebezinho também, né? Tem um bebê de 2 anos, sim. De 2 anitos. Isso. E assim, e antes da Larissa casada, né? Sem o rótulo da esposa. Quem era a Larissa? Como é que ela mudou muita coisa? Você fala assim, olha, não mudou nada, eu continuo sendo a Larissa de antes. Ou não? Ou mudou? Algumas coisas. Sim. O vício da limpeza tá ali, sempre meu teve. Deus. Então, isso que esperam de mim, eu faço, que é limpar a casa, isso eu faço. Mas acho que a minha essência continua a mesma, eu sempre fui a mesma pessoa, um pouco bruta para falar, mas fofinha quando precisa, tá bem? Tá bem, isso é importante também, né? Mas também é importante ter o nosso lado também firme, né? Porque eu acho que no mundo em que a gente vive hoje, além de sermos cobradas, como você disse, nós também precisamos, às vezes, de assumir o comando de certas coisas que não dá para ser com beijinhos e abraços, né? Claro. Precisamos de ter a nossa autoridade mediante aquilo que nós temos, né? Mas a Larissa antes, ela era uma pessoa... O que mudou? O que você acha que fala? Não, olha, ô Janaína, assim, essa parte aqui mudou. Olha, eu era... sei lá, irresponsável, eu era, enfim, não sei. Eu digo de mim, eu era extremamente bagunceira, eu era inconsequente, não. eu tomava decisões baseadas naquilo que eu estava sentindo e achava que aquilo, meu Deus, era o momento. Não. Eu acho que o que mudou foi que eu amadureci mais. Ou seja, já sei me controlar mais. Porque antes eu era mais impulsiva. Sim, fazia tudo no momento. Aí eu quero agora, vou fazer agora. A pessoa falou alguma coisa para mim, eu respondia logo. Hoje já sei me controlar mais, já sei ponderar mais as coisas, as situações que acontecem. Tá no meu controle? Fui eu que fiz mal? Ok, na próxima vez eu vou corrigir, vou tentar fazer melhor. Sim. Mas agora não está no meu alcance, eu não posso fazer nada, eu não vou me cobrar por causa disso. Porque eu me cobrava muito e muitas coisas era por questões que eu não controlava, então ficava mal. Porque esperavam que eu fizesse isso assim, eu não fiz, não conseguia fazer, mas a culpa talvez, às vezes, nem era minha. Então hoje em dia já sei controlar melhor, sim. Isso é muito bom, né? Porque é o autocontrole, né? É o autoconhecimento, é você conhecer você mesma, né? É muito interessante, a gente recebe sempre muitas convidadas aqui e cada uma tem um ponto, né, específico de mudança de vida, um ponto específico sobre a vida dela em que realmente mudou, né? Porque aqui somos mulheres reais, estamos aqui para falar genuinamente daquilo que nós somos e o que fazemos para melhorar, para que também possa te ajudar, você que está nos assistindo. Então eu convido você a participar desse programa, a entrar, a conversar conosco, a mandar mensagem, enviar de onde você está nos assistindo, também seguir nas redes sociais, lá no nosso canal do YouTube, para que você possa também participar desse programa, porque esse programa foi feito pensando também em você. Não é sobre mim, nem sobre a minha convidada, mas é sobre todas nós, que hoje é um momento em que nós estamos aqui a conversar, né? E o tema hoje é muito, muito genuíno, né? Quem eu sou além dos meus rótulos. E o subtítulo hoje que nós vamos conversar é os rótulos que nós carregamos, né? A identidade que não depende de performance.
Como é que a sociedade define uma mulher pra você? Como é que você acha? Como é que ela define? Tipo, uma sociedade tem uma mulher, a mulher tem um rótulo da sociedade, então, como é que você acha? Eu acho que a sociedade espera muito que a mulher cuide bem dos filhos, cuide bem da casa, que esteja sempre bonita, sempre bem apresentada. Uma mulher que não está bem apresentada, bem maquiada, com o cabelo bonito, ela não é ninguém, mas às vezes é o contrário, né? Yeah. E é isso que a sociedade espera, uma pessoa que seja tudo e mais alguma coisa. Sim. E muitas das vezes a gente sabe que não é assim Não tão é linear. Exatamente, não é. Porque nós não somos só aquilo que os olhos dos outros veem que nós somos, não é? Nós não somos um cabelo bonito, nós não somos um corpo bonito, nós não somos uma mãe boa, não é uma boa mãe. Nós não somos só isso. Eu acho que é por isso que quem eu sou, né? Quem define quem eu sou. É tão importante você, mulher, procurar saber quem você é. No seu mais íntimo, né? No seu mais interior. E alimentar isso. Porque às vezes nós colocamos uma capa, né? De uma maquiagem bem feita, de um cabelo bem arrumado, de um corpinho escultural, mas por dentro a gente está tão estragada, a gente está tão triste, tão feia, tão mal. E eu acredito que o mais importante seja isso, né? Seja a parte interna. Sim, porque eu acho que as pessoas em si buscam... esperam que uma mulher já saiba tudo. Ela sabe como que vai tratar os filhos, como é que vai educar, ela sabe como é que... Uma mulher tem que saber cozinhar. Ai, uma mulher que não sabe fazer uma feijoada, gente, eu não sei. Eu também não, seja bem-vinda. Eu não sei. É porque eu também não sei. Não sei, se for para fritar o bacon e a linguiça eu faço, agora o resto não. Mas a gente tem que entender que somos seres humanos, a gente conforme vai crescendo vamos evoluindo. E como eu disse, a Larissa antes de casar era imatura, ela não sabia lidar com as suas próprias emoções e agora eu já sei, então é um processo que a gente vai aprendendo. Quando eu estava grávida, agora falando mais de mim, eu às vezes sentia uma dorzinha, não, eu tenho que ir no hospital, isso não é normal e não sei o quê. E as enfermeiras diziam assim, então, mas você não sabe que tem que fazer isso? E eu, não sei. Porque elas esperam, e muitas das vezes perguntavam, é o primeiro filho? Isso mais quando o Gabriel nasceu mesmo. Eu, sim, é o primeiro filho. Ah, mas você não sabe que tinha que dar mamar na hora que ele nasceu? E eu, não sabia. Ah, você não sabe que tem que fazer isso? E eu, não sabia. Ah, mas como é que não sabe? Gente, é meu primeiro filho, eu nunca cuidei de um recém-nascido desde a hora que saiu da barriga até agora, não. Exato. Então, as pessoas esperam que a gente já saiba fazer tudo, já nascemos com aquilo. Mas não, é um processo, é um aprendizado. E às vezes por conta da pressão do outro, a gente acaba se sentindo impotente, né? A gente acaba se sentindo, aqui nesse caso da maternidade, uma péssima mãe, né? Porque você vai para a maternidade e realmente eles cobram e você fica assim, nossa, mas eu estou fazendo o meu melhor. Como é que essa pessoa tá falando assim comigo? Que horror, eu sou uma péssima mãe, por que eu fui ter filho? Coitado do menino. E eu pensava assim, meu Deus, quando eu chegar em casa, o que eu vou fazer? E você falam assim, imagina em casa, o menino vai morrer. E ao invés de nos ajudar, né? Ao invés de ajudar. E também aqui você abriu um ponto que me deu um clique aqui agora na cabeça, que é assim, e 90% dessas pessoas que nos tratam desta forma são mulheres. Tiveram que aprender também. Não é? Ao invés de estar ali uma mulher ajudando a outra, porque é para isso que nós estamos aqui, para ajudar todas aquelas que estão nos assistindo. Não é? A gente, às vezes, dá aqui o nosso lado fraco, às vezes nós falamos aqui coisas até muito pessoais da nossa vida, mas é para ajudar você que está nos assistindo. Então, eu acho que também na sociedade falta muito isso, a cumplicidade, né? Entre as mulheres. É muita rivalidade, o seu cabelo é mais bonito que o meu, a sua roupa é mais bonita que a minha. E você vê desde pequenininho, desde quando é muito pequenininha, como é que a menina faz? A criancinha, uma mulher chega, ela mede de cima a baixo. Já com olho de julgamento, quer dizer, nem saiu das fraldas ainda, mas já mede, olha sapato, olha roupa, olha tudo.
né? É uma coisa que já vem entranhada dentro de nós como mulheres, né? E precisamos de vencer isso. Sim. Né? O rótulo de rivais, o rótulo de a gente tem que estar sempre disputando quem é melhor, quem faz melhor. Não, eu acho que nós somos um grupo, não é? Pessoas que a gente seria tão mais forte se fosse mais unidas, se nos protegêssemos mais. Né? Como essa moça, né? essa enfermeira virar para você, como é que você não sabe? Ô, minha filha, porque você foi muito educada, né? Porque eu já falei, então, querida, você tá aqui minimamente por isso que você tá sendo paga, ponto número 1. Não, aí segundo, você é mulher, você nasceu sabendo? Porque se você nasceu sabendo, você me diz a receita, né? Então, é assim, a gente precisa de também entender que validar o sentimento do outro, né? Sim. Eu acho que hoje em dia as pessoas não estão validando o sentimento das pessoas. Ai, não é sobre mim, é sobre você e eu não tô pouco me importando porque você tá sentindo, porque você tá vendo. Eu quero saber, não é comigo. Se fosse comigo, a gente até parava pra pensar. Mas como não é comigo, né? É verdade. É assustador isso. A gente tem que ter noção que nós somos super-heroínas, sim, porque a gente tem que fazer muita coisa e é muita coisa esperada de nós, mas nós não temos superpoderes. Então, olha, é carne e osso. Sim, né? nós temos A gente limite. tem que saber os nossos limites, Exato. tem que saber, olha, até aqui eu consigo, a partir daqui já passou dos meus limites, eu já não vou lá, né? E é isso, a gente tem que saber o que eu consigo fazer, eu vou fazer. O que eu não consigo, eu não vou fazer. Quando eu era solteira, eu tinha todo o tempo do mundo para limpar minha casa. E eu adoro limpar a casa, eu amo. Que legal. Eu amo ver o antes e depois do móvel com poeira e passa o pano e tá limpo. Eu adoro mesmo. Só que quando eu era solteira, eu tinha todo o tempo do mundo para fazer aquilo. Hoje, casada e com filho, eu não tenho tanto tempo. Não que a minha casa esteja suja, Sim. mas já não é da mesma forma, aquela né? coisa, né? Então, eu tenho que entender. E isso veio muito do meu marido. O meu marido, eu sou brasileira, mas meu marido é angolano. Então, é outra cultura. Isso! São outras coisas que são esperadas da mulher, não é? Então, como é que lidou com isso? No começo foi complicado, mas a gente está no caminho. Acho que a gente achou o nosso caminho, sim. Porque muitas coisas são esperadas. Por exemplo, ele não tinha o hábito de comer arroz e feijão todo dia. Mas agora ele adora comer arroz e feijão todo dia. Porque foi uma adaptação. Foi se adaptando. E nós os dois temos que dar o braço a torcer em alguns momentos. Sim. Não é tipo, eu sou brasileira, eu sempre fiz assim, eu vou fazer assim. Sim. Você que tem que fazer do meu jeito. Não. Muitas coisas eu também faço do jeito dele. Sim. Pra gente ter uma boa convivência. Senão não vamos conviver bem, não é? E é muito isso, a gente se moldar. Quando eu era solteira, eu limpava a casa todos os dias. Agora eu já não limpo tanto. Mas eu tentei, no início do casamento, continuar aquela rotina. Mas aí eu já não tinha tempo, ou eu limpava a casa ou eu tinha tempo com meu marido, tempo de qualidade com ele. E ele dizia, muitas das vezes ele tirava a vassoura da minha mão, não, senta aqui no sofá, a gente agora vai ver um filme, vamos ver qualquer coisa, ficar juntos, porque senão eu não tinha tempo para estar com ele. Por quê? Porque a gente sai cedo para trabalhar, volta tarde, só tem ali aquela hora do almoço para estar junto, então depois do trabalho também tinha outras responsabilidades para fazer. E os dias que a gente tinha livres, eu queria limpar a casa. E ele dizia, não, você vai sentar aqui comigo, vai ficar aqui comigo. Então é isso, a gente tem que ter esse jogo de cintura. Né, pra gente, senão a gente vai surtar, vai ficar todo maluco. Eu acho que é importante também a gente saber as nossas prioridades, né? O que realmente vale a pena. E aqui você está falando uma pessoa que é o oposto de você. Eu detesto limpar a casa. Eu limpo porque eu sou obrigada a limpar. Porque se tivesse alguma forma de ser tudo descartável, seria na minha vida tudo descartável. Roupa, louça, tudo, qualquer coisa que tivesse que lavar, tivesse que limpar, era usar e jogar fora. Porque eu não fui também habituada a isso, né? Desde da casa da minha mãe, do meu pai, né? O meu pai sempre disse que eu não sou mulher para esquentar a barriga no tanque, no fogão e esfriar no tanque. E então eu não aprendi nada. Minha mãe era uma excelente dona de casa, minha mãe era uma cozinheira de mão cheia. Só que o meu pai me criou
para mim, para uma outra vida, né? Porque na verdade ele queria que eu fosse militar. Então ele me criou pro batente, pro combate, né? Para tudo que era muito manual, mas masculinizado, né? A famosa Maria João, né? Então, trocar uma lâmpada, trocar um chuveiro, a resistência do chuveiro, montar e desmontar um guarda-roupa, montar e desmontar uma cama. Isso tudo eu faço, trocar o sifão da pia, essas coisas todas eu faço, não preciso de homem para fazer nada disso. Só que a base, o natural, assim, as coisas mesmo de casa, isso eu não sabia fazer. E eu também me casei, mas me casei também muito rápido. Eu logo conheci e já casei. Então, quando eu tive ali naquele lugar, eu fiquei, meu Deus, agora como é que a gente faz para limpar uma casa? Por onde é que começa? Eu às vezes ligo pra minha mãe, como é que eu sei que o angu tá pronto? Nossa, que maravilhosa, eu fiz isso também. Eu fiz exatamente isso quando eu casei, eu fiz exatamente isso porque eu não sabia nem fazer um arroz, é uma vergonha. Mas é uma realidade, porque nós somos mulheres reais. Eu não sabia fazer arroz. Minha mãe falou, olha, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, é assim, eu preciso fazer arroz aqui pra casa. Aí ela falou, tá bem, então, você comprou o alho e a cebola? Sim, comprei, então você pica. Piquei o alho e a cebola. E aí, mãe, e agora? Agora você vai refogar. Ok, vou refogar. E agora? Pronto, agora você já lavou o arroz? Eu falei, vou lavar o arroz com detergente? Aí a mãe falou, você para o que você tá fazendo, você vai matar seu marido. Você mal casou, você vai se tornar o quê? Viúva? Espera aí que eu tô indo aí. Aí, o que eu deveria ter aprendido antes, eu tive que aprender no durante. Sim. E aí é muito complicado, porque como não é nosso, né, não é genuíno nosso, não é uma coisa que a gente está habituada a fazer, foi um sofrimento. Mas foi um processo que você teve que aprender. Deus. E eu tô em processo até hoje, inclusive. Mas hoje assim, eu já não lavo roupa ou limpo casa na força do ódio. Eu já entendi que aquilo é bom. Já é natural. É natural, eu já não consigo ficar com a casa bagunçada, o banheiro sem lavar, né? Agora tudo isso pra mim já é mais nojentinho, tudo tem que estar muito limpo e tudo mais. Mas realmente é o que você falou, é um processo, né? Sim. De quem nós éramos, né? Estamos no processo para definir quem vamos ser. Exato. Isso é tão importante para nós como mulheres entender isso, né? Redescobrindo quem eu sou. Agora falando sobre nós a nível de pessoa, né? A Larissa. Quando que a Larissa descobriu, assim, a Larissa no início da sua vida, não é? Juventude, como é que foi como criança? Como é que foi na juventude? Como é que é? Quando que você se descobriu? Porque eu não sei você, mas durante muito tempo eu fiquei perdida. Eu era o que todo mundo dizia que eu era, mas eu não sabia quem eu era. Né? Fiz muita coisa também, que enfim, que hoje eu paro e penso e falo, pronto, ok, isso valeu a pena hoje, mas lá, se eu tivesse a mentalidade que talvez eu tenha hoje, ou se eu tivesse ouvido da minha mãe coisas que talvez eu falo para minha filha hoje, eu não teria feito muita coisa que eu fiz. E é o mesmo com você ou não? Você teve sempre uma infância tranquila, uma juventude? Porque também tem isso, né? Tem aquelas que não tem problema. Tipo, teve uma infância legal, teve uma juventude legal, e casou e agora tá com uma família legal. Eu não me encaixo nesse lugar, mas pronto. Não, eu sempre fui uma criança, até os meus pais são divorciados, não é? E até a minha mãe, enquanto a minha mãe vivia com meu pai, eu era aquela aluna que era exemplar, só tirava 10, literalmente só tirava 10, fazia todos os trabalhos, tudo. Tanto que era eu que meio que dava aula aos meus irmãos em casa, para eles fazerem as tarefas e isso tudo. E meus irmãos são os mais velhos. Só que uma parte... Sério? Sim. E só que eu sempre gostei de ouvir isso dos professores nas reuniões de escola que a minha mãe ia, e os elogios que eles faziam. Olha, a Larissa é uma aluna nota 10, é a melhor aluna da sala, a melhor aluna da escola. Então eu gostava de ouvir aquilo, me esforçava para aquilo. Até o momento em que a minha mãe se separou do meu pai, eu era muito ligada à minha mãe. E a gente morava em Pindamonhangaba e a minha mãe se mudou para Belo Horizonte. Nossa, o Ou seja, oposto. da água para o vinho. É outra cultura também, porque o Brasil é muito grande. Então, eu acho que tinha uns 7, 8 anos na época. É isso que eu ia perguntar, quantos anos você tinha quando isso aconteceu? Eu tinha 7, 8 anos. Até o momento em que só era eu e minha mãe, eu continuei sendo
muito estudiosa, tirava boas notas, tanto que eu mudei um pouco depois do meio do ano, né? Do ano letivo. E eu lembro da diretora da escola chamar minha mãe, isso já em Belo Horizonte, e ela dizia assim, olha, Larissa é uma aluna exemplar, eu só não dou o título, porque lá eles davam o mesmo prêmio de melhor aluno do ano. Eu só não dou o prêmio para ela, porque é injusto com o outro aluno que já estava lá desde o início do ano. Porque eu peguei os 3 últimos meses letivos. Então era injusto com o outro aluno também, e eu super entendi. Apesar de ter ficado triste de não ter ganhado o prêmio. Mas pronto, e depois eu comecei, quando eu estava em Belo Horizonte, era outra cultura, porque é outro sotaque, são outras comidas, é tudo muito diferente. Parece que é um outro país, né? É muito diferente. Então, eu comecei a ver as outras meninas, já também estava a entrar na pré-adolescência, começava a ver as outras meninas, elas tinham, assim, um corpinho bonitinho, o cabelo grande, liso, o meu era encaracolado, assim, armado, e eu assim, mas eu não sou bonita igual elas. Então, a partir desse momento em que eu comecei a ver que o padrão era as outras meninas, porque todo mundo conversava com elas e não comigo. Também eu era muito tímida e não dava abertura. Mas eu pensei, eu tenho que ser igual elas. Então, deixei de estudar como estudava, deixei de ser aquela Larissa que eu era, para passar a ser como as outras meninas eram. Porque eu busquei aquela aceitação. Teve que se enquadrar, né? Teve que, tipo, se matar, literalmente, morrer para quem você genuinamente era, para tentar se encaixar naquele núcleo que não era, aquilo não era a minha vibe, digamos assim. Porque sempre tem, né, aquela turminha dos mais estudiosos, tem a turminha dos bagunceiros, né? Tem dos populares. E eu queria estar nos populares, então, porque também os mais estudiosos sofriam muito bullying. Então eu falei, eu não quero ser zoada. Eu vou para os populares para quem zoa. Exato. Então, eu me moldei ali aquela coisa, então deixei de ser a Larissa que era e me passei a tornar uma adolescente, pré-adolescente que começou a se moldar aos olhos das outras pessoas. Então, tudo que eles achavam legal eu fazia para eu ser legal também. Eu cheguei a me envolver com droga, com bebida, com isso, com aquilo. E tudo isso para me encaixar num grupo e que, na verdade, não era eu. Eu sabia que aquilo... Não sabia. Olhando hoje em dia, não parece. Tá vendo que maravilhosa? Eu não sabia disso. Tá vendo como que vocês também conhecem? Eu também tô conhecendo, eu não sabia esse lado. Eu comecei não só a usar, mas também, entretanto, comecei a vender também. Mas isso é uma outra parte. Mas eu sabia que aquilo não era eu. Eu sabia, não, essa Larissa aqui é uma fachada. Porque depois eu chegava em casa, eu era a Larissa de antigamente, a que estudava, a que fazia tudo em casa. E não onde você se sentia mais feliz, naquele momento, com a sua cabeça daquela época lá? Era a Larissa quando chegava em casa e era a verdadeira Larissa? Ou a Larissa que estava ali no meio dos populares, daquele jeito lá? Eu era mais feliz quando estava em casa sozinha, limpando a casa, fazendo as coisas. Aí, só que eu buscava aquela aceitação daquelas pessoas que eu achava, não, essa pessoa é tão legal, ela tem uma vida tão perfeita, eu quero ser igual a ela. Nossa, isso foi na sua pré-adolescência, então? Sim, até os meus 17 anos, que foi quando eu conheci Jesus. Eu era assim. Você era, né, a variada. Meu Deus, eu não sabia, eu não conhecia esse seu lado, né? Tem gente que perdeu os 2 parafusos, né? Eu tirei mesmo e guardei para me encaixar ali naquele grupo. Adorei! Tirou e guardou, adorei, não tirou e jogou fora, depois, né? Quando eu conheci Jesus, eu voltei a pegar esses 2 parafusos. Ai, amei! Adorei, porque realmente tem umas que tira e joga fora e nunca mais se reencontra, né? Isso é tão triste, né? Mas que bom que... É bom você partilhar essas coisas, porque talvez tem meninas lá, mulheres em casa, que o parafuso também tá guardado na caixinha e é possível ir lá buscar. É possível mudar tudo, né? E foi difícil essa mudança para você? Quando você conheceu Jesus, como é que você conheceu ele? Como é que você ficou sabendo desse Jesus? Ou você já ouvia falar e achava isso careta? A gente aqui no Brasil somos um país muito cristão, muito crente, né?
E eu já tinha ido a inúmeras igrejas, mas nunca tinha recebido aquele toque. Olha, é aqui que você já tem tinha que estar. conhecido Jesus, mas não Sim, estava nele. não. Ah, ok. Já tinha ido a inúmeras igrejas, várias denominações, mas nenhuma deu aquele clique. Não, é aqui que você tem que estar. Mesmo depois de eu ter conhecido a Igreja Maná, eu ainda saí, falei, não quero, a minha vida é com os meus amigos, com as minhas saídas à noite, apesar do meu pai não deixar de ir atrás de mim, me pegar na rua, me levar para casa, mas eu achava que assim é que eu ia ser legal, porque as pessoas falavam, olha, a Larissa saiu escondida, o pai dela foi buscar ela, e eu achava legal as pessoas comentarem isso na escola, porque eu era famosa, eu era popular na escola. Só que depois, quando realmente Jesus disse, não, olha, você não pertence aí a esse mundo, você sabe que não... E eu sabia que eu não pertencia ali. Sim. Então foi quando eu falei, não, vamos voltar atrás, largar isso tudo e seguir um caminho. E foi fácil? Não. Não. Não, porque aí esse grupinho Sim. que eu andava e que eu era... A popular e isso tudo, começou a fazer bullying comigo. Porque agora ela é crente, vai andar de saia longa. Sério? Mas eu liguei um botãozinho na minha cabeça, eu sou muito assim também, que, quer falar, fala, não ligo. É porque não é sobre você, né? É sobre eles. Eu agora sei quem eu realmente sou, então... Fala à vontade. Nossa, que legal, né? São histórias que às vezes as pessoas não sabem, nos vê assim e acham que a gente nasceu assim, né? Acha que a gente viveu assim e estamos assim para sempre. Mas é muito interessante ver como tudo depende de nós, né? Tudo depende de você, mulher. Tudo depende do que você quer para sua vida. A verdade é essa. Nós ouvimos aqui a Larissa que disse o quê? Que durante muito tempo foi a CDF da classe, a inteligentíssima da classe, que era falada, mas pelo lado bom. Depois continuou sendo popular, mas aí virou a chave pro lado ruim. Mas ao mesmo tempo não era feliz. Então, isso é encontrar o seu verdadeiro eu. Isso é você saber quem você é. E isso não significa de você ter saído um pouquinho, você ter se perdido no meio da sua caminhada, não significa que não tem mais solução. Porque ou você é nova demais, ou porque você é velha demais. O importante não é a idade, o importante é você encontrar o eixo, você voltar para o lugar, o que te faz feliz. Né? Eu brinco muito que eu tenho 2 filhos. Tenho a Amable, né, que já está aí com seus 18 anos, e tenho um pequeno de 10. Né? E o meu pequenininho de 10, ele gosta muito de miminho, gosta muito de ficar pertinho, né? Você conhece, você sabe. Gosta muito disso. E às vezes ele fica com vergonha, porque os mais velhos, para perturbá-lo, fica chamando ele de menininho queque, não sei o que, não sei o que. E aí ele fica, ai mãe, você viu o que ele fez, não sei o que, não sei o que. Eu falei, filho, mas você tem que ser aquilo que você quer ser. Né? Não importa o que as pessoas estão dizendo. Se você gosta de mimo, se você gosta de beijinho, se você gosta de abraço, você tem que continuar a ser assim. Esse é quem você é. Você não tem que se moldar para poder se encaixar ou para que os outros não falem. Porque o que os outros estão falando é sobre eles, não é sobre nós. Por mais que estejam falando de nós, mas não sabe quem nós somos, né? Então, é realmente sobre a pessoa que está falando. Exato. Então, é muito importante, né? E às vezes perdemos fases tão gostosas da nossa vida porque a gente quer se encaixar. E eu não digo só na adolescência, até na maioridade, até como mulheres, às vezes casada, ou às vezes solteira, mas numa faculdade. Às vezes a gente faz a faculdade de medicina porque a mãe acha que a gente tem que ser médica. Então a gente acaba, ok, vou fazer faculdade de medicina, mas na verdade eu gosto de arte. Na verdade eu gosto de moda, mas ok, vá. Que adianta você fazer moda se moda não dá dinheiro, ou se isso não dá dinheiro, né? E às vezes a gente deixa-se levar e perdemos fases, né? Quantas pessoas que nós conhecemos que tem 2, 3 faculdades? Ou 2 faculdades, por quê? Porque a primeira foi feita para agradar o pai. E a segunda foi porque realmente ele quis, né? Eu lembro, eu tenho um irmão mais velho, ele já faleceu. E meu pai é polícia, né? Era polícia também. E o sonho do meu pai era que algum dos filhos engrenasse na carreira. Eu queria, porque queria, era o meu sonho da vida, né? Mas o meu sonho não quer dizer que é o sonho de Deus pra mim. Então, mas o sonho da minha vida, fiz tudo para ser polícia. E o meu irmão,
não queria ser de forma nenhuma meu irmão mais velho. De jeito nenhum. Só que para agradar o meu pai, ele fez tudo. Foi lá, ele foi formado, foi bonitinho, todo composto, todo arrumadinho, foi colocado a estrelinha no ombro, ponto, a partir de hoje você é polícia militar do estado de São Paulo. Ok, acabou, teve toda aquela cerimônia bonita e tudo. Ele olhou para o meu pai no dia e disse, pronto, pai. O que o pai queria que eu fizesse, eu fiz. Agora o pai pode bater no peito e dizer que hoje você tem um filho militar, mas eu não vou seguir carreira. E eu fiquei tipo, como assim? Acho que eu nem tinha nascido, mas o meu irmão me contava isso. E eu ficava, como assim, Wagner, você fez um trem desse? Você não vai seguir. Por que você não seguiu carreira? Porque era o sonho da minha vida, né? Também. Mas por quê? Porque foi incutido em mim desde pequenininha isso. Que aquilo era legal. Que aquilo que era pra você. Sim. Né? Aquilo que era pra mim. No entanto, que eu te disse, tudo que era de homem eu fazia. Não fazia nada que era de mulher. Porque meu pai me criou pra homem nenhum mandar em você. Você vai ser uma delegada federal. Você tem que ter não sei o quê. A postura diz. Você não pode ter medo de nada. Você não sei o quê. Você não sei o quê. Então eu fui amadurecendo e crescendo com isso. Então, aí meu irmão falou assim pra mim, sabe, Janaína, depois de um certo tempo, né, eu me lembro dessa conversa que ele falou assim, sabe, Janaína, é a vontade do pai, não é a minha vontade. Eu não quero ser. O meu sonho é ser arquiteto. Aí eu falei, Wagner, eu não acreditei. Ele falou, agora eu vou fazer arquitetura. E vou seguir o meu sonho. E eu fiquei... Mas foram 5 anos de Barro Branco, foram não sei quantos anos de academia, e você perdeu sua vida inteira por causa disso, e agora você não vai seguir carreira? Como é que pode? Isso não faz sentido na minha cabeça. E hoje faz muito sentido. Faz muito sentido, porque realmente não é o que ele quer. É quem o meu pai queria que ele fosse. E ele acabou, e graças a Deus, que hoje ele não está mais aqui, mas ele concluiu aquilo que ele queria. E ele foi feliz. Né? Então, e também me trouxe realmente uma reflexão muito grande se realmente aquilo que eu estava fazendo, ou que eu queria fazer, era realmente a minha vontade. Claro que eu descobri que era realmente a minha vontade, porque eu amo isso. Né? Mas aí Deus fez assim, né? Virou tudo e hoje eu tô aqui. Sim. E talvez essa experiência do teu irmão te ajudou a aceitar melhor o plano de Deus. Exatamente, foi exatamente isso. Me fez mesmo, porque quando o meu marido disse pra mim, eu passei na prova física, eu passei na teórica, eu tava mesmo a caminho de ir pro Barro Branco, ia sair de lá oficial, na altura, na época, eu tinha 19 anos, quer dizer, eu ia sair de lá ganhando 5 mil reais e uma carreira sólida e tudo mais. E quando o meu marido, que nessa época eu já era casada, não, 19 não, então era 20, porque eu já era casada, foi no primeiro ano de casado. E quando ele virou pra mim e falou assim, olha, você vai ter que fazer uma escolha. Ou a mim, o seu casamento, ou a sua profissão. Porque eu não vou casar com você e não vou ficar longe. Porque eu não casei pra isso. Aquilo pra mim foi horrível, foi desesperador. Mas... como eu tinha muito a Amélia mulher de verdade, sabe? Casei pra vida toda, eu não vou me divorciar, não sei o quê, e amava enlouquecidamente. Amava nada, uma paixão louca. Porque amor, hoje eu amo, faz 20 anos que eu tô casada, mas naquela época eu não amava, não. É hoje que eu descobri que eu não amava, entendeu? É muito interessante isso. Naquela época era uma paixão maluca, e era o homem da minha vida, e se eu ficasse sem ele eu ia morrer. Né? Mas aí eu fiquei mesmo um bocado assim... chateada com aquilo tudo, mas depois eu entendi quem realmente eu era e o que realmente eu queria, então aceitei melhor isso e hoje não me arrependo, em hipótese alguma, de ter realmente voltado atrás e ter escolhido a minha família, o meu casamento, e hoje estou fazendo aquilo que eu mais amo na minha vida e não me vejo fazendo outra coisa. Claro que vai muito mais além do que apresentar esse programa, vai muito mais além, mas vai em ver as vidas das pessoas transformadas. Eu acho isso muito incrível. E é bom a gente trazer isso no programa, né? Para essas mulheres, para saber que a gente consegue transformar a vida do outro, né? É como eu falei, somos super heroínas, sem superpoder, mas somos. Somos, é verdade. Somos mesmo mulheres incríveis. Aqui tem, assim, as comparações de redes sociais, né? Você tem quantos anos mesmo? Desculpa. 27. Ainda é na era muito das redes sociais, né? Eu já não tô mais aí, porque eu já sou um pouquinho mais, né? Acho que eu peguei toda a transição.
Pois foi. É verdade, Orkut. é verdade. MSN. Nossa, Orkut, verdade, MSN. Internet de escada, fogo. Você quer entrar online? Meu Deus! Eu peguei essa época. Que interessante, os mais novos vão nem saber. Hoje os de 15, 12, que né, não vai saber o que é isso. Mas as comparações da rede social mexem muito com a gente, né? Mexe muito conosco. E como que a gente faz para lidar com isso, né? Como lidar com as comparações constantes? Eu acho que no programa que eu vim, olha, eu acho que faz 2 anos que eu não venho esse programa. Porque quando eu vim, meu bebê ainda era pequenininho. E agora ele tem 2 anos. Sim. Mas eu me lembro de uma coisa que eu falei que a gente não pode se medir com a régua do outro. Sim, lembro disso. Então, eu não posso medir a minha vida, a minha família, aquilo que eu faço pela vida da outra pessoa. Por quê? Porque eu não tenho o salário que a outra pessoa tem, a pessoa não tem o salário que eu tenho. A outra pessoa não tem o meu marido, graças a Deus. E eu não tenho o marido da outra pessoa, então eu não posso... É claro que é difícil. No início, eu lembro que quando meu filho nasceu, eu via algumas influenciadoras, mães, que o corpo voltou muito rápido. Claro que é cheio de procedimento estético, né? Sim. Mas a gente não pensa nisso. Não, na hora não. Na hora que a gente tá vendo aquilo, não. E eu lembro que a amamentação para mim no início foi muito difícil e elas amamentavam, aquela coisa fluía e ia. E 3 babás para cuidar de um bebê e eu ali a noite inteira. Vesga já, com a olheira aqui no queixo. Então, o peito a sangrar, a criança chorar, né? O meu marido uma vez disse isso: olha, você não tem a vida que ela tem, pronto, você não pode se comparar a isso, né? Porque eu me lembro que eu falei com ele: nossa, olha, ela pariu há 10 dias e já tá assim, toda magrinha e eu ainda, agora que tá depois de 2 anos, tudo, depois de 2 anos. Esse é o Mulheres Reais. É o natural da pessoa, né? São as mulheres reais. E ele falou, não se compara porque você não tem a vida que ela tem. Você não fez todos os procedimentos estéticos que ela fez e nem vou fazer, porque também não tenho vontade disso. E então, a partir daí é que eu deixei de me comparar. Deixei de comparar, eu comparava muito o crescimento do meu filho com os filhos das blogueiras. Sim. E eu assim, o filho da fulana já tá falando. E como o meu assim? Não tá. O meu era tão gordo. Meu filho era tão gostoso. Mas ele era tão gordinho que com 10 meses ele não se aguentava para engatinhar. Ele não aguentava o peso dele em cima dos bracinhos para engatinhar. E eu ficava, tem alguma coisa errada com meu filho, ele nem engatinha. Mas a enfermeira, calma, tá tudo bem, ele só é gordinho. Corta para ele, engatinhou 1 mês e começou a andar. Olha isso, que maravilhoso. Então, eu comecei a pensar, não, cada criança é uma criança, cada mãe é uma mãe, cada mulher é uma mulher. Eu não tenho que me comparar, por mais que aquilo que as pessoas... Porque a pessoa mostra o que ela quer mostrar. Ela não mostra os perrengues que ela passa de noite. Obviamente. Ela não mostra a fatura do cartão de crédito que ela paga para ter aquele corpinho. Exato. Né? Ela não mostra a vida real dela, ela mostra o que ela quer mostrar. Então, a partir daí, eu falei, não. Eu vejo, não deixei de seguir, vejo as coisas. Sim. Entro nas redes sociais, mas a vida dela é aquela, a minha vida é a minha vida. A importância do discernir, né? A importância do separar. Do amadurecimento. Do amadurecimento, exatamente. E você teve rede de apoio? Eu tenho. Tem uma rede de apoio. Quando ele era mais pequenininho, eu não deixava. Ai, meu Deus, mãe de primeira viagem! Tanto que a primeira vez que eu deixei ele com a minha sogra, ele tinha 3 meses, porque eu fazia 1 ano de casado, então meu marido queria jantar fora, porque ele vai ficar com a minha mãe. Eu falei, tá bom, você que manda. Mas aqui dentro, não queria, não! Ele fica. Só que de 5 em 5 minutos eu mandava, ele tá bem? Ele tá com fome? Quer dizer, jantou, nem foi jantar, né? Oh, não, meu eu fiquei Deus, no telefone. E depois... E ele pleno, mas nem sequer lembrando de você. Ele, hoje em dia, você falava, vamos pra casa da avó? Foi. Isso é maravilhoso, nem olha pra né? trás. Então, eu tenho a minha sogra, o meu sogro, tenho as minhas cunhadas que adoram. A melhor amiga do meu filho é a tia dele e ele ama. Ai, que bom. E isso fez muita diferença pra você, né? Fez e faz ainda hoje, porque há né? coisas que, pronto, há responsabilidades que a gente tem que cumprir e
Se eu não tivesse essa rede de apoio, esquece, eu não ia conseguir dar o meu melhor até mesmo para Deus no meu serviço, porque preciso mesmo. Isso é muito importante, a rede de apoio, né? Mas também é importante nós lembrarmos que, mesmo quando não tem essa rede de apoio, a gente consegue equilibrar as coisas, né? Não se cobrar demais porque tem duas fases, né? Tem duas facetas essa rede de apoio. Porque é muito bom ter alguém para cuidar do seu bebê, para te ajudar com a sua criança, para que você possa também fazer as suas coisas, possa trabalhar, possa cumprir as suas responsabilidades. Mas também vem aquele peso de que você não está vendo o seu bebê crescer. Né? Então a gente não pode, a gente volta nessa mesa redonda, rodamos e caímos no centro do eixo, sempre no eixo, sempre no encontrar o equilíbrio, né? Eu na minha primeira filha fui como você, no sentido de ninguém põe a mão, ninguém mexe, mas eu não tinha Jesus. Então, minha filha, o marido não mandava, não. Era eu aqui, eu ia para dentro do banheiro, minha filha ia comigo. E dentro de casa, eu tinha medo de roubarem ela, eu tinha medo de perder ela, enfim. Eu era meio maluca pela minha primeira filha. Depois veio o segundo. Como eu já tinha um pouquinho mais de experiência com a primeira, e a única pessoa que ficava com a minha filha era minha mãe, na época. Eu não deixava mais ninguém ficar, porque era a única pessoa que me trazia confiança. Então, eu lembro que quando eu tive o meu filho, a minha mãe já não estava mais aqui. E minha mãe já tinha falecido. E eu pensei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Né? E aí eu fui lembrando do que minha mãe fazia com a minha filha e fui fazendo com o meu filho. Claro que para as enfermeiras era um absurdo. Essa mãe é louca, perturbada, onde já se viu isso, e faz uma coisa e faz outra. Mas eu não tive uma rede de apoio no segundo filho, não tive mesmo. Foi eu, meu marido e Deus e minha filha com 7 anos e o meu menininho nascendo. Mas a gente conseguiu, né? Por quê? Porque somos mulheres, porque somos maravilhosas, porque temos esse poder sem ter né? Somos super-heroínas sem ter o poder. Mas temos uma coisa dentro de nós que é para resolver, vamos resolver. É para fazer, vamos fazer. Mete o filho nas costas, põe o filho no carrinho, sacode ele ali. Mas isso é em tudo na nossa vida, não é só na maternidade. É no trabalho, é com o marido, é com os amigos, é na faculdade. Você quis resolver a sua vida na sua adolescência, você resolveu. Você ligou a chave, essa chave ligou e acabou. Né? Então é muito importante isso, né? E como se reconectar consigo mesmo todos os dias, né? Uma rotina. Como é o que você dá uma dica bem rapidinha para o pessoal lá em casa, para as meninas lá em casa, para saber como é que elas conseguiriam... o que você fez para se reconectar ou faz? Porque a gente faz até os dias de hoje, né? Porque senão a gente se perde, né? Então, o que você faz? Qual que é a dica que você dá? A dica que eu dou é arrumar alguma coisa que gosta de fazer, para fazer pelo menos uma vez por semana. Uma coisa que não é obrigação. Eu gosto de limpar a casa, mas é uma obrigação que eu tenho de limpar a casa todo dia. Eu amo o meu filho, mas é uma obrigação que eu tenho de cuidar dele todos os dias. Mas, por exemplo, eu fiz as unhas. Eu gosto, então terapêutico, né? Exato, é arrumar alguma coisa que a pessoa gosta de fazer, que não é obrigação, para fazer pelo menos uma vez por semana. É um passeio com o marido, um passeio com uma amiga. Deixa o filho com o marido, vai tomar café, vai fazer alguma coisa. Mas porque senão a gente se perde nas obrigações, nas responsabilidades, no trabalho, na empresa, em tudo. Então, a gente ter aquela cordinha que nos puxa de volta para nós mesmos. E é isso. Arrumar um hobby. Arrumar um hobby para fazer, né? Sem ser obrigação, mas um coisa, né? Eu gosto muito de assistir série, então... Quando eu puxo a cordinha, minha cordinha é a série. Eu sento aqui com os meus fones e fico aqui, tipo, 1 horita, 2 horitas, assim, a assistir. Às vezes nem tô vendo nada, mas estou desconectada do mundo todo, né? Às vezes nem que seja pôr o pé pra cima, sentar no sofá. Exato. Mas é arrumar alguma coisa que a pessoa realmente gosta de fazer. Né? Ai, que bom, que maravilhoso. Então, assim, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu espero que você tenha absorvido e tenha tirado alguma coisa daqui, dessa conversa de hoje, das nossas trocas de hoje, porque esse programa é exatamente feito para isso, para você que é mulher, que é incrível, que é maravilhosa. Nós estamos aqui para trocarmos, não é? Então, não esqueça de nos seguir na rede social, não esqueça mesmo de verdade
de ver os nossos programas, rever, enviar esses programas para as pessoas que você conhece. E assim nós nos despedimos aqui da nossa convidada. Então, Larissa, muito obrigada pela tua presença. Eu. Também só dá um tchauzinho ali pro pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Então, assim finalizamos esse momento do nosso programa, do nosso bate-papo. É isso aí, mulheres maravilhosas. Eu tenho a certeza que você tirou algo de bom deste programa para que você possa colocar em prática na sua vida. Não esqueça de você é incrível, você é maravilhosa. Não esqueça de se autoconhecer para que você possa encontrar o seu momento, o seu lugar e seja feliz, mulher maravilhosa. Por isso, assim eu me despeço de você e convido você a estar conosco no nosso próximo programa. E tchau, tchau!